E o assunto da nossa aula de hoje vai ser a evolução ou caminho que percorreu a ciência. Ou seja, aquilo que nós consideramos ciência hoje é e sempre foi da mesma forma. Quando é que a gente pode traçar de fato que a ciência começou a aparecer no mundo? Esse é o nosso traçado básico, tá? Você pode estar se perguntando nesse momento o que que isso tem a ver com filosofia. Eu tenho que responder prontamente que tem muito a ver com filosofia. Afinal, todo esse percurso pode estar totalmente direcionado à forma que nós entendemos a ciência. O que é ciência, né? E eu tenho que diferenciar aqui alguns pontos só para a gente começar a iniciar essa aula. Primeiro que eu tenho que entender que a ciência basicamente é uma prática da humanidade, ou seja, algo que o ser humano fez. E assim como o trabalho, assim como tecnologia, são palavras próprias para a humanidade. Portanto, pode ser estudado o seu percurso, e o percurso da ciência não deixa de ser o percurso que o próprio ser humano tem no tempo histórico. Quando eu falo, portanto, de uma filosofia da ciência, que é basicamente o tema dessa aula, o aspecto da filosofia sobre a ciência, é basicamente a ciência falando sobre si própria, né? Um exercício interno desse processo. Duas coisas a gente pode separar no começo dessa aula. A ciência que a gente chama de pragmática e a ciência teórica. Ou, para ser mais exato com vocês, para deixar menos confusão, vamos separar dois tipos de conhecimento, né? Então, nesse momento, eu estou usando ciência como sinônimo de conhecimento. Então, existe o conhecimento pragmático e o conhecimento teórico. O conhecimento pragmático é aquele que já dura muito tempo na história e ele antecede a própria escrita da história. Os primeiros seres humanos podem ser relacionados a esse tipo de conhecimento, um conhecimento que é prático, que é feito no dia a dia, um conhecimento que não tem necessariamente uma teoria. Eu não penso sobre ele, construo ele mentalmente e depois executo. Eu não consigo, inclusive, elaborar coisas distantes da própria prática desse conhecimento, que solto não existe. A técnica do fogo, o controle do fogo, por exemplo, deve ser considerado uma espécie de conhecimento pragmático e não um outro tipo qualquer. Depois que eu separo esses dois tipos de conhecimento, eu sei que o pragmático é aquele mais antigo, ou prático, certo? Pragmático ou prático é o conhecimento mais antigo, aquele que antecede a escrita da história e tudo mais. E aí eu tenho a passagem para o conhecimento teórico, como nós temos hoje. Como é que se dá essa passagem? O primeiro caminho que vai acontecer é justamente na Grécia Antiga. Quando eu falo dos gregos, é que eu tenho que ter essa noção exata dessa passagem de um lado ao outro. E o que, que os gregos somam nessa análise, né? Principalmente quando eles trazem a contribuição de largar, de romper com a forma de ver o mundo através da mitologia e enxerga agora a realidade por meio de uma nova forma, né, dessa forma filosófica, como a gente vai chamar aqui, essa quebra de raciocínio traz em si o germe dessa ciência considerada teórica. Então, o primeiro passo para essa ciência teórica, para deixar de ser uma ciência ou de um conhecimento estritamente pragmático, está lá na Grécia Antiga. O que, que os gregos fazem? O tipo da mitologia, né, o pensamento mitológico, aquele pensamento que ele é abstrato, que ele é baseado em deuses, esse tipo de pensamento está totalmente relacionado ao mundo em que eu estou explicando basicamente a história das sociedades humanas. E eu explico isso, e essa é a base fundamental de uma ciência pragmática. Ou seja, por que chove? Porque algum tipo de entidade, algum tipo de Deus concebe o mundo dessa maneira. Então, a mitologia, ou a religião, a gente pode chamar assim, ela é a base, ela é o sustentáculo dessa ciência pragmática. Ela não existe sem isso. Esse conhecimento pragmático ele se sustenta na mitologia. Conforme eu tiro esse calço, eu preciso de algo a mais. E esse algo a mais vai ser a filosofia nesse caminho. E aí eu terei a passagem, e aí eu lembro dos pré-socráticos, por exemplo, em que eles começam a olhar a natureza e eles olham a natureza de maneira diferente. Como é que eles olham a natureza? A natureza para os pré-socráticos, os naturalistas, é uma natureza que tem que ser enxergada para entender não só como ela funciona, mas a origem de todas as coisas. Se a gente pegar a raiz da palavra, physis, lembra? Physis, que significa natureza, a gente pode chamar de física também. A gente pode dizer que a física que antecede os pré-socráticos é uma física calcada na mitologia. E era uma física que basicamente não estava interessada em outra coisa que não seja a prática, aquilo que acontecia. Agora, a física dos pré-socráticos é uma física que tenta entender o mundo ao seu redor, que tenta entender os seres humanos, é uma física que tenta entender a natureza. E o ser humano como componente dessa natureza, é claro. Percebeu a diferença do processo? Uma era estritamente prática, agora é uma física que quer entender as coisas. Olha como a gente está sendo mais abrangente, olha como a gente está caminhando para essa parada do teórico.
Então, eu saí de algo estritamente pragmático e cheguei em algo que está caminhando para um teórico a partir da filosofia, a partir da Grécia Antiga e, a princípio, com os pré-socráticos. Se a gente caminhar mais, eu posso também chegar naquilo que nós chamamos de período socrático, com Sócrates e Platão. E o que esses dois autores contribuem para essa nossa compreensão da ciência. Sócrates e Platão fazem uma mudança de pensamento de ruptura com aquilo que nós chamamos de senso comum. Ou seja, aquilo que todas as pessoas concordam como verdade. Então, o que todo mundo concorda não é válido, não é um conhecimento sequer verdadeiro, vai afirmar tanto Platão, em suas próprias obras, quanto fazendo uma alusão ao pensamento do seu mestre, Sócrates. Então, não vale a pena eu pensar o base do senso comum. Existe um conhecimento mais seguro e separado, que ele vai chamar ali de episteme, em oposição à doxa. Ou seja, Platão ele vai colocar aqui em oposição o que a gente chama de senso comum. Ele vai bater firme nessa tecla de que existe um conhecimento que é local, que é geral e que não é científico, né? Que não é correto e que não é o mais verdadeiro, que nos termos da sua época. Outro ponto muito importante do pensamento socrático é que, em oposição àquilo que era feito pelos sofistas, a relativização, os caras vão apresentar o quê? Uma universalização. O que é isso? Vão procurar verdades únicas, que são universais, que duram para sempre. E por que isso é importante? Porque a partir do momento que eu tendo a ideia dos universais, é a base da matemática do futuro. É a base da matemática moderna. É a base da matemática do nosso tempo também. Essa unidade de universalização. Princípios universais que podem ser considerados independente da situação. Esse é um dos principais pontos para a gente poder discutir aqui, tá bom? Então, já aparece ali lá nos pensamentos socráticos. Daí, se a gente for caminhando, a gente tem que chegar também em Aristóteles, né, que já é outro pulo para outra situação. O Aristóteles é conhecido como um grande sistematizador de todo o pensamento, que é um cara que organizava os saberes. Em oposição ao seu mestre Platão, o Aristóteles ele concebeu um mundo em que a crítica a um idealismo, a ideia de que somente as ideias podem mandar o mundo teórico demais. E aí o Platão parece colocar muitos pés no chão e falar que não, o nosso mundo está aqui. Mas o Aristóteles faz o seguinte, ele coloca a situação de que eu preciso conhecer algumas coisas de fato e existe aquelas coisas que são camadas do fato, o que ele chama de essência e acidente, o que já dá um tom diferente. Quando você consegue separar essência e acidente de alguma coisa, você está o quê? Usando a sua observação para poder catalogar, fazer hierarquia entre as coisas. E é por isso que Aristóteles é muito importante em qualquer tipo de ciência que nós temos hoje. Inclusive, é considerado de fato um dos primeiros cientistas para os moldes que nós temos. Tá? Outro ponto importante no pensamento aristotélico, né, além das teorias de ato e potência, do movimento, tal, causa e acidente, a ideia de onde as coisas vêm, é que a física, o pensamento científico do Aristóteles, ele é puramente observacional. É só observação. É uma observação pura da realidade. Então ele observa as coisas, verifica como elas acontecem, utiliza os sentidos rejeitados pelo Platão, e a partir dessa observação ele tece uma teoria. Porque para ele, a pura observação através dos sentidos, a pura prática da realidade, já é uma prova. Sacou a diferença? Hoje, para os nossos modelos, eu teria que ter uma experiência. Isso ainda não existe nem aqui em Aristóteles, tá bom? Então, basicamente, a física clássica, que a gente vai chamar aqui, tá? Ou a ciência clássica, ou a ciência aristotélica, ela é puramente observacional, certo? Ela prima pela observação, porque ela entende que entender o mundo já é uma prova de que aquele mundo está acontecendo. Algumas coisas ruins, né, vamos dizer assim, acontecem a partir da filosofia, se você perguntar para qualquer professor de qualquer área das ciências, por conta do Aristóteles ser um cara muito reconhecido, ser um cara muito louvado nas ciências, e por ele ter essas ideias. O Aristóteles ele acaba sendo um empecilho, entre aspas, para o desenvolvimento das ciências. Em que medida, professor? Na medida que ele diz algo e ninguém refuta algo só porque é o Aristóteles. E aí demora muito tempo para desconsiderar algumas coisas. Por exemplo, ele endossa muito o modelo geocêntrico, que só vai ser questionado de fato, né, a partir do século XVI. Tá? Então é basicamente esse um ponto importante do Aristóteles, o modelo observacional, né, e que só vai ser criticado mais tarde quando a galera consegue romper com essa tradição clássica. E a gente chega na Idade Média, né? O que tem na Idade Média para a gente poder conversar? A Idade Média é um período que basicamente a gente não tem uma superação dessa física clássica.
O que está acontecendo aqui? Quer dizer que é um período que as coisas não andam tanto. Até porque eu tenho um período de sistematização da igreja. Não quer dizer que as coisas não acontecem, tá? Mas quer dizer que elas andam muito devagar. Basicamente isso. E que de fato não há uma diferença entre a forma de enxergar o mundo durante a Idade Média e a forma que era posta, que era entregue durante todo o período anterior à Idade Média, tá? Então a gente vai ter desde a Roma ali até a Idade Média quase que a mesma forma de pensar. Inclusive dando um fôlego assim no final do período medieval, ali com Tomás de Aquino, por exemplo, quando tem uma retomada através dos árabes do pensamento aristotélico. Mesmo assim, é uma retomada dessa física clássica. E eu tenho alguns métodos que a gente considera hoje científicos, né? Esses métodos acabam sendo implantados e divulgados para a época, mas eu não tenho de fato um rompimento. Esse rompimento vem apenas na modernidade, com aquilo que nós chamamos de revolução científica. Né? E o que é revolução científica? Basicamente, a gente está chamando aqui de revolução científica a transição de uma ciência que era baseada na observação, modelo aristotélico, que era também passiva, ela só observava as coisas, ela não interferia no objeto, para uma física que agora é calcada na experiência. A experiência é a base da ciência e ela é ativa. Tá? Então, basicamente, isso é revolução científica durante a Idade Moderna. Também tenho aqui nesse momento uma junção de duas coisas que são extremamente importantes, a física e a matemática, que hoje você não concebe como coisas diferentes, mas naquela época eram diferentes. Outro ponto importante que nessa época é que vai acontecer a definitiva instauração de um método científico, ou seja, um conjunto ordenado, e começou a ser pensado talvez lá em Aristóteles com as suas sistematizações. Gostamos de pensar, né? Gostamos assim, os cientistas que pensam assim, que o início, o pontapé inicial dessa ciência moderna, dessa revolução científica, está na teoria heliocêntrica, na defesa da teoria heliocêntrica, principalmente por Copérnico, e o que torna o Copérnico diferente de outros caras que já defenderam ou contestaram o modelo geocêntrico em torno de outro modelo, no caso do Copérnico, o heliocêntrico, é que o Copérnico apresentou uma prova matemática. Então, a prova matemática da ineficiência ou ineficácia ou da não de ser não comprovável, né, o modelo geocêntrico e comprovar matematicamente o modelo heliocêntrico torna ali um momento essencial e diferente para a história da ciência. Lembrem que esse período é um período marcado pela perseguição da igreja, os caras vão ser perseguidos, inclusive o Galileu, tá? Que é o principal representante desse período, tá? Com a presença do método experimental está próxima ali do Galileu. O Galileu é o representante do método experimental, o cara que testa as coisas, faz a prova matemática e coloca ali. Só que durante todo esse período, mesmo com a figura do Galileu, eu preciso dizer que a matemática ainda não se apresenta com uma linguagem universal. Como a matemática não é ainda uma linguagem universal, significa dizer que eu ainda tenho que romper alguns laços com essa física clássica, com essa ciência clássica, tá bom? Então, ainda não é a ciência contemporânea, ainda não é o nosso modelo de pensar. Apenas depois, tá, desse modelo ali, por enquanto nós vamos parar essa aula no século XV e XVI, ali por Galileu, apenas após esse período é que eu tenho de fato uma aceitação da matemática como uma linguagem universal e aí sim um rompimento total com a filosofia clássica, tá bom? É importante perceber também que quando chegam nesse momento da história, existe um fator chamado de ceticismo moderno. O que é isso? Se durante tanto tempo, um período de Aristóteles, a gente achou que a ciência era aquilo, e chegando agora na Renascença, a gente começou a duvidar, e começou a questionar, e percebeu que aquilo que Aristóteles fazia estava errado, só para citar, né, usando Aristóteles como exemplo de todos os outros anteriores, a pergunta é, o que faz com que a nossa ciência seja melhor que a deles e não também esteja errada? E nessa veia ceticista moderna vão surgir vários autores, como Descartes, David Hume, Locke também, que vão propor modelos para garantir o caráter científico da ciência. Né? Modelos que vão garantir que a ciência seja algo científico. E aí isso é papo para outra aula e para outro momento. Vai ficando por aqui. É isso, galera. Muito obrigado e valeu!